perigo, tá? Para a gente começar e não ter perigo com as pessoas que não entraram. Hoje a gente tem gente nova na sala, Ariel, né, Ariel? Seja bem-vinda. O João trouxe a Ariel. Deixa eu só ver com a Alessandra se ela está Centro Loyola. Tá gravando, Patrícia. Ah, obrigada, amiga. Ei, Gleice, tudo bem? Tudo jóia? Que bom que vocês estão aqui. Vamos começar em ponto, né? Britanicamente, a la Winnicott, né? Isadora, tá boa? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Eu fiz para vocês hoje no grupo, você já está no grupo, né, Ariel? Eu fiz um pequeno esquema do esquema, né? É o esquema do esquema, só para vocês acompanharem um pouquinho o meu raciocínio e a gente poder avançar um pouco mais na especificidade da dependência absoluta dentro da compreensão da linha do amadurecimento humano, né? Só fazendo uma retomada, que é muito importante, nunca é demais. Oi, Franciele, tudo bem com você? Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Qualquer problema, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Tá? É, Deixa eu ver, Franciele. Oi, Anique, tudo bem? Quanto tempo, Anique? Ei, Laura. Boa noite a Lilian. todos, boa Oi, noite, Lilian, é seu professora. primeiro dia hoje, né? Bem-vindíssima, viu? Eu acabei de colocar no grupo para vocês, como eu acabei de dizer aqui, para um resumo do resumo em tópicos para que vocês acompanhem a aula de hoje. A ideia é que vocês, à medida que a gente for conversando, vocês possam enxertar nesses tópicos, né? Elementos do que a gente for discutindo. E, claro, fiquem muito à vontade. Quem está chegando hoje, quiser fazer perguntas, tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, tá? O material está sendo inserido lá no Drive também. Qualquer dúvida, a gente está aqui para poder compartilhar. Antes de qualquer coisa, vocês viram que eu coloquei uma divulgação de um evento que vai acontecer é, no dia, no dia 16 de maio, né, Gleice? Ferenc e Winnicott convidam o cinema para refletir sobre a clínica do trauma. Eu super recomendo que vocês participem conosco desse evento. Quem tiver puder, vai ser online e presencial aqui no Centro Loyola. A gente não vai assistir aos filmes, vocês assistam em casa antes e vão ter a presença da Gleice aqui, que vai discutir, vai fazer essa articulação, que é o tema de doutorado dela, e outras tantas coisas que a Gleice desenvolve. Então, vai ser um momento muito especial. Eu conto com vocês para participarem conosco, tá? E já antecipando, em junho, a gente vai trazer o Ricardo Teles, para trazer um tema muito atual da democracia, sobre a temática da democracia, da lei, etc., dentro da perspectiva winnicottiana. Muito interessante, tá? Bem interessante mesmo, que eu acho que é mais do que nunca super atual, ainda mais em ano eleitoral, né? O Winnicott hoje ficaria, acho que, de cabelinho arrepiado, se visse as coisas que acontecem por aí, né? Como a gente fica também. Mas só retomando então com vocês um pouquinho, hoje eu vou aprofundar um pouco mais na temática da dependência absoluta, lembrando, fazendo um pupurri aqui só para retomar na linha do amadurecimento, né? Né? A ideia de que o ser humano é uma amostra no tempo da natureza humana. Então, todo um caminho que o desenvolvimento vai exigir do bebê, que o amadurecimento vai exigir, a partir de uma tendência inata ao amadurecimento. E essa tendência inata, lembrando que o ser humano ele é um vir a ser, tá? Ele se constitui, e essa tendência inata ao amadurecimento humano, ela carrega o que a gente chama de criatividade originária. Hã? Que isso? Criatividade originária, a potência do ser humano para dar sentido. E Larissa, tá bom, Flor? Dar sentido pessoal a tudo que lhe acontece. Eu acabei de saber que, Edivânia, boa noite, querida, tudo bem? Joia, bem-vinda. É, o vir a ser a criatividade originária é uma potência. A criatividade para o Winnicott é aquilo que o bebê humano, desde muito cedo, ele dá sentido pessoal a tudo que lhe acontece.
essa dação de sentido, que o Winnicott escreve de um jeito muito peculiar, num primeiro momento não é um sentido representacional, como a gente está acostumado. É um sentido pré-representacional. E esse dar sentido a tudo que lhe acontece, né, que parte, então, da capacidade do bebê de fazer experiência, muito importante essa palavra na origem, já falei disso para vocês várias vezes, eu sempre lembro do padre Libânio, que dava palestra nesse ambiente aqui há 1000 anos, que é o nome do auditório lá de cima, meu amado Libânio, ex, para fora, perículo, né? Perigo, atravessar, né? É atravessar uma situação de perigo, fazer experiência, você atravessar algo perigoso de alguma forma aquilo se torna seu. Dentro da palavra, da raiz, mais ou menos grosseiramente traduzindo aqui para vocês, ele falaria muito melhor do que eu, nem me atrevo. Mas vejam que, para que isso aconteça ao longo do amadurecimento humano, né, tanto que o Winnicott tem uma positividade para entender o que é saúde, e saúde para o Winnicott não é ausência de doença, isso é muito importante da gente pensar juntos. Existe uma positividade, né, no sentido de saúde que implica ser capaz de habitar o próprio corpo, dar sentido às experiências, estabelecer contato com a realidade externa e constituir uma historicidade. Uma noção de tempo, de espaço, onde a criança, o bebê, que é um vir a ser, é uma abertura, porque ele ainda não sabe nada de si e está completamente misturado à mãe, começa a fazer experiências e dar sentido a tudo que lhe acontece. Porém, para que isso aconteça, para que essa tendência inata ao amadurecimento aconteça, estou dando um resumo para vocês, é necessário que haja um ambiente facilitador, que vai facilitar que as tarefas do amadurecimento, são várias tarefas, nós vamos trabalhar hoje as tarefas da dependência absoluta, então nós temos tarefas desde a barriga da mãe, né? Saindo da barriga da mãe, as tarefas do existir humano se impõem, né? O bebê, ele precisa se integrar no tempo, no espaço, ele precisa se personalizar, enraizar no corpo, ele precisa estabelecer contato com o mundo, que no início é um mundo absolutamente subjetivo, que não é, ele não sabe nada que não é ele ainda, e ele nem sabe dele. São os paradoxos. O Winnicott é o rei do paradoxo, né? Eu gosto desses paradoxos, porque dentro do paradoxo a gente acolhe uma série de possibilidades. Não tem nenhum totalitarismo nessas coisas que a gente fala aqui, né? Então, essas tarefas, elas vão se modificando ao longo da vida, até que a gente precisa integrar a última tarefa, que é morrer. A última tarefa é morrer. Tem uma frase belíssima do Winnicott: esse ano nós estamos estudando todas as tarefas, eu espero chegar na morte com vocês. Lá na velhice e na morte, né? Integrar o envelhecer e o morrer. Quem atende velhos aqui, e preparem-se que nós vamos atender cada vez mais velhos, porque estamos envelhecendo, né, muito, os velhos trazem para a gente isso, né? O balanço da vida. O que foi vivido e o que não foi vivido. Aquilo que cumpriu, que valeu, e as omissões que também que ele não constituiu, que não constituíram, né? E é muito interessante atravessar com esses pacientes, por exemplo, as tarefas da velhice, que é inclusive começar a deixar de ser. E vai começar a abandonar também algumas coisas que antes estavam sob muito controle, por exemplo, do próprio corpo. Os limites do corpo começam a se impor, né? Então, tem uma travessia ao longo do amadurecimento, né? Então, bem, dentro dessas tarefas, a gente sabe que todas as tarefas do bebê têm que ter uma correspondência do indivíduo, tem que ter uma correspondência ambiental. Na adolescência, eu fiquei chocada, vocês devem ter visto 2 adolescentes hoje, eu esqueci qual cidade, botando choque em em pessoas em situação de rua, vocês viram isso? 2 jovens já universitários, né? Um filmando gozosamente, deliciosamente, enquanto o outro aplicava aqueles aparelhinhos de choque policiais em moradores de rua, e rindo. Né? Eu lembrei do índio Galdino, né? Vocês lembram? Botar fogo no índio, botar fogo no pobre, no preto. É uma coisa sem censura nenhuma. Tarefa de adolescência, que tem muita violência na adolescência que precisa ser integrada, muita agressão, que se não encontra parede ambiental, ambiente que facilite, e facilitar adolescente significa segurar as rédeas com eles, porque eles fazem merda, né? Fizemos,
E vão fazer? Nós fizemos na nossa época, eles não vão fazer? Com certeza. Ei, Fernanda, boa noite. Bom? Então, na adolescência, por exemplo, uma das tarefas do ambiente é conter o adolescente, é fazer moldura para o adolescente, com firmeza, né? E amorosidade, ternura e vigor, né? São duas tarefas importantes. Bom, na vida adulta, o ambiente facilitador se passa a ser preconizado pelo ambiente laboral. Como é que a pessoa está trabalhando, onde ela está trabalhando, como é que são as relações dentro do trabalho. Eu já tinha pedido para uma colega de vocês, que fez formação em psicologia do trabalho, e minha filha abre um campo de Winnicott com a psicologia do trabalho, que tem tanta coisa para você trabalhar. E ela começou, mas não levou adiante. Pensei, o doutorado tinha que ser nisso, já falei com ela 1 milhão de vezes, né? E eu mesma já fui dar uma aula sobre o Winnicott na Federal com o pessoal da psicologia do trabalho, né? Foi muito interessante as perguntas que eles fizeram. Vocês têm que estudar isso, porque tem muita articulação interessante. Mas as tarefas também, só que na vida adulta a gente é menos dependente, aparentemente. Basta ficar doente que a história muda. Ou basta perder um namorado que a história muda. Aí a gente vai precisar de colo, de suporte, ou vai ter umas depressõezinhas aqui ou acolá. A vida, quando aperta, esquenta, esfria, né? Como diz Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, eu estou com Graciliano Ramos na cabeça, Guimarães Rosa, esquenta, esfria, aperta, né? O viver é muito difícil. Porém, se nós temos uma possibilidade de encontrar um contexto que nos sustente, a gente aguenta atravessar. E atravessar também com conquistas importantes que precisam ser alcançadas. Hoje mesmo a gente estava conversando, né, Anique? Um caso que ela apresentou, eu brinquei com ela, quanto tempo que eu não te vejo, né? Eu vi ela hoje de manhã, um caso muito interessante, mas a questão toda é quando você vê que às vezes as pessoas são muito adaptadas socialmente, funcionam, trabalham, ganham dinheiro, seja que forma, mas quando você percebe que a pessoa não tem um campo para repousar, um lugar que ela sinta que é dela, e esse campo é relacional e é também dentro de si, né? Um lugar onde ela se acalme. E isso é alcançado desde os estágios iniciais e pode ser perdido se a gente não tiver um bom ambiente que nos sustente em qualquer etapa da vida, né? Tá aí, tá tendo um curso de Viktor Frankl aqui, vocês sabem, quem já leu alguma coisa do Viktor Frankl sabe, né? O que é que algumas pessoas dentro de um campo de concentração ainda conseguiam encontrar dentro de si mesmas chão de resistência psicossomático. Com certeza são pessoas que tiveram bases em algum nível de ilusão para dar conta daquela situação toda. Nem que seja para dar sentido à dor espiritual, o que quer que seja, mas é um sentido, dar sentido. E aí atravessam e sobrevivem melhor do que os que não têm esse campo para repouso. Então, não é só uma questão espiritual, é o que foi alcançado para poder acreditar em. Repito, acreditar em é uma das conquistas mais importantes do amadurecimento humano. To trust, né? Confiar. Mais do que a capacidade de ter fé, é a capacidade de confiar. Fé, a gente pensa mais em alguma coisa pensada em termos de dogmas, né? Mas quando você pensa em confiar, e aliás, eu estava lendo Lucimara Trevisan, estava lendo um grande autor discutindo a Julian de Norwich em inglês, e ele comentando que aquele texto bíblico que fala fé, como é que é? Fé, esperança e caridade, na verdade, é confiança, esperança e caridade. É mais forte do que a ideia da fé, é confiança, né? E são os pontos muito interessantes, como é que a gente vai parar para pensar que sem esse ambiente facilitador, o ser humano que traz uma tendência inata ao amadurecimento não vai encontrar um contexto, em inglês a gente usa o termo setting, né? Mas vocês podem falar um contexto onde ele possa começar a existir, e a existir com confiança, sendo a confiança a base para todas as tarefas que forem constituídas. E essa confiança ela é muito essencial. Eu só retomando aqui com vocês que o bebê parte de uma solidão essencial, ele não sabe nada de si, nem tem noção do outro ainda. Nessa solidão essencial, existe um trânsito em que ele precisa, que é o que nós todos vivemos ao longo da vida, que é entre estarmos sozinhos e abrirmos-nos para o contato com o mundo. E abrir para o contato com o mundo é uma outra característica da saúde dos indivíduos saudáveis, a capacidade de reconhecer o outro enquanto outro.
sabendo que o outro é incontrolável, mas eu só posso reconhecer o outro com uma alteridade se eu também tiver tido uma experiência de mim. Esse é o grande paradoxo do Winnicott. Não é um outro enquanto o outro do outrão de Lacan, é o outro enquanto pessoa, né, como eu também sou. E para o Winnicott, essa tarefa, desde o início, né, dos primeiros anos de vida, mas o que a gente chama de estágios iniciais, que é o que fiz esse pupurri todo aqui com vocês para a gente avançar, né? Os estágios iniciais do amadurecimento humano, aqui estão as bases, ou os pilares, a plataforma que a gente vai poder pensar na constituição do indivíduo humano, não só de uma constituição do psíquico, mas da constituição psicossomática de uma plataforma para onde o indivíduo possa sentir e experimentar a vida. Outro dia a Larissa fez uma pergunta ótima na supervisão, mas Patrícia, que é isso? Se não tem pai e mãe, como é que fica tudo às voltas com pai e mãe? Então, a questão é que as tarefas iniciais dependem desse ambiente sustentador. Se elas estão mal agendradas, elas não são nada, elas vão ser um ruído que vão ficar perturbando ao longo da existência do indivíduo. Então, quando a gente fala de pai e mãe, quem está chegando agora, por favor, Lilian, né, Ariel, não estamos falando somente de mãe biológica, nós estamos falando dos cuidadores essenciais desse bebê, alguém que se devote aos cuidados com esse bebê. Essas tarefas, e obviamente, quando a criança, a época a Larissa ainda não chegou lá na frente, daqui a pouco eu vou explicar, mas e o mundo interno, e a ambivalência, e o amor e o ódio, e a raiva, e tudo aquilo da repressão, e o recalque que o Freud falou, e Lacan desenvolveu também, isso é cereja de bolo depois que a criança já chegou lá nas relações triangulares. Isso existe sim, e nós temos que olhar para isso. Porém, é quando a criança, o adolescente já chegou, a criança já chegou lá na relação a três, triângulo, né? Hoje, nós estamos estudando nos estágios iniciais, que é de mais ou menos 0 a 4 meses, a gente preconiza o que a gente está estudando hoje, que vamos aprofundar hoje, na dependência absoluta, ok? Estágios iniciais implicam dependência absoluta e mais ou menos de 4 meses a mais ou menos 1 ano e meio, nós já estamos falando aqui, também continua, a gente chama de dependência relativa. A dependência relativa e a dependência absoluta, o Winnicott se debruçou anos da vida dele reformulando coisas que ele pensou lá na década de 30 com o jogo da espátula, quem já leu esse artigo, né? Que ele vai falar sobre a ansiedade, ele fala sobre a questão do bebê diante das espátulas, depois a gente pode voltar nisso, é o Winnicott bem na origem, ele começando a entender como é que os bebês funcionam e trazendo, e ele foi desenvolvendo essa ideia do jogo da espátula, sofisticando cada vez mais, até desenvolver bastante o que a gente tem aqui, das diversas tarefas da dependência absoluta e relativa. Né? Eu não vou falar da dependência relativa hoje, mas só para a gente pensar na dependência absoluta, as diversas tarefas que o bebê vai construir, nós vamos trabalhar hoje, continuar trabalhando. Aqui nós vamos ter, quando o bebê começa a se separar da mãe, nós vamos ter que trabalhar a transicionalidade, o uso do objeto e o alcance do eu sou. Isso tudo na dependência relativa. Isso são tarefas que o bebê vai precisar alcançar. Aqui na dependência absoluta, o crucial da nossa aula de hoje será o alcance da ilusão essencial. Ou seja, a tarefa fundamental do 2 em 1. As linguagens paradoxais de Winnicott, né? 2 em 1, né? Bom, ilusão essencial, constituição do si mesmo, né? Básico, né? Todas as tarefas que começam na dependência absoluta, integração no tempo e no espaço, enraizamento da psique no corpo, contato com a realidade externa, está aí no resuminho para vocês, depois eu vou passar isso com vocês bem com calma, e, fundamentalmente, a constituição do self, são tarefas que vão cada vez mais se sobrepondo, como, por exemplo, a gente continuar na transicionalidade ao longo da vida, como também o uso do objeto, que é sempre expulsar o objeto subjetivo. Todas as relações que a gente tiver com as pessoas, a gente vai amá-las e destruí-las, né? E essa destruição não para por aí. Existe uma destruição que é necessária para a criatividade continuar acontecendo. As crianças pequenininhas adoram fazer isso, né? Quem atende criança que sabe. Os toquinhos de gente vai lá, né? Você constrói o bloquinho e de repente
Eles adoram destruir. E que prazer. Aí depois sobe tudo de novo. Né? Isso é uma coisa importantíssima para eles. Outra coisa que é legal demais de ver nas crianças pequenas, mais para frente, com 3, 4 anos, é uma destrutividade já com sabores sádicos, aparentemente, né? Quando, por exemplo, eles estão lá brincando com os bonequinhos, de repente assassina todo mundo queimado, depois ressuscita todo mundo, né? É aquela coisa que a criança faz, e eventualmente se escapa para os coitados dos mosquitos ou das lesmas, né? Estão todos torturados e mortos, né? É interessante que isso tudo já é um exercício, né, que as crianças fazem entre si. E é bom que elas façam, que elas não estejam medicadas e contidas bioquimicamente, porque se elas não fizerem assim, elas vão adorar depois ficar assistindo cenas na Deep Web de gente sendo torturada, com a cabeça cortada ou estuprada e por aí vai. Ou fazerem isso, né, sem o menor... E porque essas coisas precisam ser integradas. Isso é uma discussão muito séria mesmo para nós, né? Enfim, tudo isso aqui são bases para todos os Ô, estágios que virão. Patrícia, Fala, Camila. antes de você continuar, eu não entendo direito ilusão essencial. Obrigada. Vamos lá. Nós vamos falar dela hoje, tá? Quem está falando mesmo? Camila. Ei, Camila, nós vamos chegar nela, tá bom? Se você olhar aí no meu resuminho que eu passei para vocês, é o item 6 de hoje, tá? Eu estou só fazendo isso aqui mais rapidamente para recordar e para poder, como sempre eu gosto de fazer a espiral ascendente, descendente, para a gente ir só apertando um pouquinho mais, tá bom? Mas hoje vai ser dia disso, tá? Entender o que que é essa ilusão essencial. E sem ela, essa base ilusória, não estou falando de sentimento de onipotência, mas sem essa constituição dessa ilusão essencial, que é uma ilusão de onipotência, tá, Camila? Já te dou um spoiler. É muito difícil a gente aguentar viver. A gente precisa ter uma ilusão. Eu preciso ter uma ilusão de que vocês estão me compreendendo, senão eu não suporto, né? A gente tem que ter uma ilusão de que, por mais que a vida esteja difícil hoje, a gente pode cantar, é bonita, é bonita, é bonita, né? A vida, o que que será, meu irmão? A gente acredita em alguma coisa. O que é, né? Mas você brinca e canta, o povo brasileiro é ótimo nisso. Nós estamos com uma cantora lírica na sala, tcharam, né, Ariel? Depois a gente vai. Adoro isso, porque descobri isso há pouco tempo, né? Mas sem isso, sem esse estofo do repouso criativo, que tem a ver com essa ilusão de que a gente se continua, mesmo sabendo que é uma ilusão, que a gente não fica preso numa espécie de que o imaginário é a ferrada do indivíduo. Para o Winnicott, não, a ilusão é essencial. E a ilusão compartilhada, né? A ilusão compartilhada nos grupos, nas comunidades, nos jogos. Aqui a gente tem um grupo Winnicott, está compartilhando algumas coisas, né? Nas experiências religiosas, no brincar, né? Em qualquer comunidade, no canto, no jogo de futebol, em todas essas possibilidades, em algum grau, a ilusão de que a gente está fazendo contato uns com os outros acontece. A gente tem a ilusão de contato. Eventualmente dá tilt nisso. E se a gente não tem uma possibilidade de repousar, esse tilt vira o outro objetivo demais. Aí ele perde a graça, o trem fica esquisito. Por isso, na relação amorosa, a ilusão amorosa ela é constitutiva. Numa relação amorosa, se a gente não mantém uma ilusão mínima, é o outro, mas é o outro também criado e recriado por nós. A amizade é a mesma coisa. A amizade é um campo de ilusão de contato, delicioso. É onde a gente descansa, a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode brigar e volta, né? É onde a gente pode sentir que a vida acontece, né? Tem várias camadas, na experiência religiosa também. Então, daqui a pouco eu volto nisso, tá, Camila? Bom, só fiz isso tudo aqui para apagar. Fazendo um bom exercício da destrutividade, é só porque para a gente poder situar um pouquinho e entrar, então, agora na dependência absoluta e no que acontece, né? Quando o bebê nasce, nós começamos a ler alguns artigos. Se alguém quiser trazer alguma dúvida, alguma coisa que achou interessante dos artigos sobre a dependência absoluta que eu passei para vocês, o que saltou aos olhos, o que chamou a atenção, pode aproveitar para fazê-lo agora, enquanto eu estou aqui destruindo o que eu acabei de construir, que é uma das tarefas importantes do amadurecimento humano, a destrutividade do impulso amoroso primitivo e a confiança de que, apesar de destruir, a gente pode criar tudo de novo. Sem isso, sem essa ilusão de que eu posso fazer isso tudo que eu escrevi de novo, a gente entra num buracão absurdo. Os nossos pacientes trazem isso para nós. Alguns falam, destruiu, acabou, não tem jeito de nascer de novo.
né? E alguns foram tão torturados e desamparados em algum estágio do amadurecimento que a capacidade de acreditar que possa brotar alguma coisa pessoal e criativa do seu próprio gesto é quase nula. Isso talvez vai ter de ser inaugurado com um analista ou com uma boa amizade. Aí o Winnicott fala, tem coisa muito primitiva que nós vamos trabalhar aqui hoje, que podem ser atendidos melhores pelos amigos do que pelos terapeutas, às vezes. Alguns terapeutas até não suportam acessar essas coisas, coisa que um amigo vai lá e suporta. Eu fico com, sei lá, dorme aqui, né? Fica aqui, deixa eu te dar a sopinha, a gente está junto, vamos lá, né? Que são formas importantes de ajudar no amadurecimento e na integração humana. Então, a psicanálise é muito importante, mas ela não é o único instrumento, e nem deve pretender ser, né? Tem muitas outras possibilidades aí para a gente. Mas a psicanálise é muito importante quando a gente trata de alguns elementos que a amizade não conseguiria fazer, né? E aí a gente vai ter que colocar isso aqui, então. Então, vamos lá. Só para também quem está chegando, lembrar que eu falei aqui da dependência absoluta e relativa, né? Isso aqui são os estágios iniciais do amadurecimento humano. Lembrando que o amadurecimento humano não é linear, as conquistas do amadurecimento podem ser perdidas, os estágios iniciais. O que acontece crucialmente aqui, especialmente aqui que nós vamos trabalhar hoje, é o 2 em 1. É o bebê ainda, o bebê é o cuidado que ele recebe. O bebê é o cuidado que ele recebe. Muita atenção nisso. O bebê é o cuidado que ele recebe. Portanto, os estágios iniciais são fundantes para que o bebê possa começar a sentir que ele existe. O vir a ser, a potencialidade de ser, se constitui aqui. Na dependência relativa, inicia-se o desmame. A mãe começa a se separar do bebê. E, gradualmente, no final dela, o bebê já se constituiu no que a gente chama de eu sou, ele já está separado da mãe, ele já pode entrar num outro estágio, que a gente chama de estágio do concernimento, que é aqui a relação dual, a dois, são dois corpos, tá? Dois corpos. Entre o concernimento e avançando, nós vamos entrar num outro estágio que o Freud estudou muito bem, que é o estágio das relações triangulares, se vocês quiserem, a gente chama de edípicas, ok? Aí, a tarefa vai ser integrar a relação triangular. Mas, para isso chegar, essas tarefas daqui precisam estar minimamente bem constituídas. Porque, senão, elas vão ser resolvidas, mas vão ser resolvidas ou pela via mental ou de forma precária. Importante relembrar com vocês que a mente pode ser muito ativada, e ela é ativada aqui no desmame, né? Mas ela precisa ser acolhida e desenvolvida a partir de um corolário da psique soma. A mente não pode vir explorada pelo ambiente. Tem mãe, né, ou cuidador, que na hora que vê que o bebê é espertinho, ai que bom, já me dá liberar, já me deu liga, já posso sair, e não volta. Abusa do excesso mental da criança. Nós vamos falar nisso num outro momento, tá bom? Fala, Isadora. Oi, Patrícia, eu estava pensando aqui, é que eu não sei se cabe realmente perguntar isso, assim, mas nesse estágio adquire uma alteridade, eu outro. Quando tem uma falha nisso, a gente poderia explicar o borderline, as pessoas borderline, sabe? Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, é que eu não sei até que ponto você vai falar de psicopatologia. E eu também estava pensando nessa coisa de perversão, porque você falou dessa destrutividade do objeto, né? Tipo, desse. Muito bem. E até que Vamos lá. ponto o Winnicott vai considerar isso perversão ou não? Tipo, nesse caso que você falou dos Vai adolescentes que considerar a estavam... perversão. Tá. Nós vamos ter tempo para estudar isso. Onde que a gente vai estudar as perversões? Primeiro, Tá. esse curso que eu estou dando é básico. Ele é fundamento para a gente estudar psicopatologia. Sem isso aqui, não tem psicopatologia para vocês. Então, assim, isso aqui é chão para a gente chegar na psicopatologia. O que eu vou te dar de spoiler, é que a ausência de constituição aqui nesses estágios iniciais pode trazer vários graus de patologia, né? As principais, esquizofrenias graves,
Lembrando que a hereditariedade para o Winnicott, ela existe, mas ela é uma parte da história, e ela também tem que ser integrada, tá? Então, os genes não bastam para o Winnicott. Então, desde as esquizofrenias propriamente ditas, até as chamadas esquizofrenias latentes, são as pessoas que eu chamo de paciente denorexo, parece, mas não é. A pessoa tem quem tem menos de 50 nem lembra, nem ri disso, né? Que triste. Tá bom, não tem problema não. Vocês vão crescer um dia, vocês vão saber. Um dia talvez eu coloque isso. Parece, mas não era uma propaganda antiga, Denorex, né? É, é, mas só para dizer, as esquizofrenias latentes, tá, Isadora? São os pacientes falso self, que parecem que têm uma constituição, muito apoiados às vezes na mente ou numa adaptação ao ambiente, mas não tem. E eles funcionam, eles andam, eles trabalham, ganham dinheiro, às vezes têm grandes contribuições, mas tem uma lacuna nessa constituição do ser aqui enorme. E muitas vezes fazem contribuições enormes para a sociedade, se matam e ninguém entende por quê. Está cheio de exemplo disso por aí, né? Mas são elementos muito sofridos de uma não constituição aqui, né? Outra coisa, dentro disso, o Winnicott também chama os diversos tipos de autismos, que também podem estar nos estágios mais extremos dessa é como se tivesse uma defesa muito grande das invasões do ambiente, então há um ensimesmamento muito forte. Então, ele coloca lá dentro dessa categoria do que pode ser as falhas aqui iniciais. Mas você tem razão. Os casos fronteiriços, chamados borderline, que para o Winnicott predominantemente é psicótico, né? Porque assim, depois eu esclareço isso para vocês, são pacientes que às vezes têm muitas falhas nessa saída da dependência absoluta para relativa, ou tem um ambiente caótico. Então, tem várias camadas que a gente vai ter que estudar aqui. O fato é que, como disse a Larissa na boa pergunta que ela fez para mim, quando a gente olha para a família, não, então está todo mundo ferrado, porque não tem família, não tem pai mais, não sei o quê, a gente precisa aceitar e compreender que dentro do amadurecimento humano acontecem coisas incríveis, né? Algumas crianças, né? Eu acompanho uma pessoa, por exemplo, que vem de uma origem com a mãe viciada em crack, esse jovem hoje, né? E ele é hoje um profissional, assim, um sobrevivente maravilhoso, está indo muito bem, né? Porque ele encontrou uma comunidade religiosa no primeiro momento, depois uma comunidade na área que ele desenvolveu, que pegou o talento que ele tem e levou esse menino para o céu. Então, assim, esse menino sorveu, por causa da sua tendência à integração, o melhor que o ambiente pôde oferecer para ele. Então, não existe determinismo na perspectiva winnicottiana. Ok? Ele não é determinista como alguns autores são. Ah, neurose é neurose, perversão é perversão, psicose é psicose. Não! Inclusive, o Winnicott é mais enfático em dizer que alguns casos de psicose são muito, ele fala assim, são mais promissores que alguns tipos de neuroses muito enrijecidas. E ele debocha ainda, ele fala assim, a psiconeurose é entediante. Né? Ele fala que as pessoas saudáveis, elas dão uma piscadela para a loucura. Elas convivem bem com seus aspectos loucos. Isso nós vamos estudar ao longo do desenvolvimento, do trabalho. Porque a pegada de Winnicott é bem diferente da perspectiva energético ou econômica freudiana, até porque ele não vai trabalhar com o tema da libido, a libido que muda de estágio ou que fica fixada. Não, é o indivíduo que amadurece ao longo do tempo, e esse amadurecer não é igual ao amadurecer da fruta, né? Amadurecer significa que a gente sempre vai carregar as nossas contradições e imaturidades ao longo da existência, só que elas não podem ser enrijecidas excessivamente, e esse que é o ponto mais duro, a ponto de criar bloqueios para os aspectos pessoais e de colocar-se no mundo e criar no mundo e fornecer contexto para as outras pessoas. Uma capacidade de reconhecer o outro é a conquista mais sofisticada do amadurecimento, e ela se dá, depois disso aqui ser razoavelmente bem constituído, se dá aqui no período do concernimento. Então a lógica da moralidade é outra, Isadora. A moral para o Winnicott não vem do medo da perda do amor do outro. Se for só isso, nós estamos diante de um falso self. É falsa essa moralidade. A moralidade vem do reconhecimento de que o outro é importante para mim e, portanto, eu cuido porque eu amo, porque eu não quero machucar, né? E a capacidade de cuidar, ainda que bravo, né? Ainda que fiquemos com raiva, você continua na sustentação do cuidado. Você é altamente sofisticado. Isso não vem de fora, isso vem de uma experiência do encontro com alguém com a qual o bebê pode se identificar porque incorporou esse cuidado. Então, a problemática das perversões para o Winnicott tem a ver com a tendência antissocial que pode acontecer em qualquer estágio do amadurecimento. Desde os mais primitivos até a velhice, você pode ter tendência antissocial.
né? E aí a tendência antissocial depois é uma outra coisa para a psicopatologia que merece um curso de pelo menos 6 meses. Eu já dei esse curso aqui, mas é uma outra história para a gente poder conversar depois. Então, ano que vem, se vocês continuarem comigo, a gente vai estudar psicopatologia, tá bom? Agora a gente vai estar aqui na dependência absoluta, mas é ótima a sua pergunta, porque eu vou sempre pensando para dar luzes para quando vocês chegarem lá, a gente já está estudando isso, tá bom? As coisas todas se relacionam, tá ok? Obrigada, Patrícia. Nada, Ok. bem. Tá ok? Deixa eu só ver se chegou mais gente aqui que eu não vi. Ei, Márcia, Franciele, Fernanda, tô vendo aqui. Ótimo. Rosinei, ei, Rosinei, tudo bem? Laura, tá boa, Laura? Ana Lívia. Ana Lívia tem o nome da minha filha. Muito lindo. Muito lindo esse nome da Ana Lívia. Dependência absoluta, né? Vamos acompanhar aí rapidinho, né? A dependência do bebê é radical e também paradoxal, porque ela é dupla. Uai, mas o que que é isso, dependência dupla? Eu peguei uma citaçãozinha do Winnicott, né? Ao nascer, tanto que é instintual, quanto o ambiente são externos ao bebê. Então, a tarefa do bebê é exatamente essa, é a de poder integrar tanto a sua instintualidade, quanto de alguma forma começar a reconhecer que existe um ambiente que ele não sabe ainda que é. Então, na dependência absoluta, a tarefa crucial de um bebê que chega ao mundo é poder começar aos poucos a existir a partir de um contato, né? Esse contato que se estabelece com a função materna. Quando eu falo mãe, não vou ficar gastando saliva aqui, mas entendo o cuidador essencial. Quem se devota ao cuidado do bebê, relembrando que o cuidado não tem gênero. Por quê? A função materna, e é muito legal que eu estou acompanhando algumas grávidas no meu consultório, não sei o que arrumou, a moçaiada toda resolveu engravidar, né? Eu sou quase praticamente triavó. É muito interessante a sensibilidade que a gente já começou a descrever aqui no último encontro, da preocupação materna primária, que é a mulher poder, em algum nível, acessar dentro de si o que a gente chama de elemento feminino puro, que o Winnicott chamou de elemento feminino puro, lá no final da sua carreira. Ai, Patrícia, mas o Winnicott fala de feminino, então tem a ver com mulher, tem gênero? Não. Quando ele fala de elemento feminino puro, ele fala, gente, eu estou falando feminino e masculino, porque eu não encontro outra nomenclatura. Mas o que eu quero descrever é aquilo que parte da sensibilidade, da intuição, aquilo que parte do chão para a capacidade de ser, que é derivado de uma identificação muito forte que essa mãe precisa fazer, né? Na verdade, fazer não, que essa mãe precisa acessar para se identificar com seu bebê. E é muito interessante na clínica, que agora eu estou vendo isso a olho nu, com mais audição ainda e percepção ainda. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma grávida, uma paciente minha, está lá grávida de 6 meses, né? E a gente está conversando e de repente ela está indo bem, eu vejo que ela está ótima, e de repente ela ela, né, passa a mão na barriga e ela fala assim, pois é, até então parecia tudo lindo. Pois é, mas às vezes eu tenho a sensação de que a fulaninha, né, não está mexendo. Eu falo, o que que passa na sua cabeça, né? Ela imediatamente começa a chorar. É assim, será que eu comi alguma coisa que fez mal e ela vai morrer? Olha o senso de responsabilidade ética, né? Será que eu fico apavorada de imaginar que ela está dentro de mim e que qualquer coisa que eu fizer ou deixar de fazer possa machucá-la? Então, o senso aguçado da dependência da bebezinha dela já começou agora, com 6 meses. Ela está altamente, e chorou, mas chorou assim, né? Que aí ela falou, eu lembrei, né, de uma gestação que eu perdi, do terceiro, quarto mês, e fico pensando, será que ela vai até o fim? E se eu fizer alguma coisa que possa prejudicar? Ela está falando de uma parcela, como eu coloquei aqui para vocês, muito uma coisa importante na preocupação materna primária, olha o jeito, né, bonito que o Winnicott escreve, né? Essa condição, que é o estado da preocupação materna primária, no item 2, é uma condição que seria uma doença, no caso de não existir uma gravidez. Uma mulher que fica nesse estado sensível desse jeito, seria uma doença. E eu estou falando aqui de preocupação materna primária no final da gestação e até os quarto, quinto mês de vida do bebê, tá? Poderia ser comparada, nós lemos isso, a um estado de retraimento ou de dissociação ou uma fuga, ou mesmo a um distúrbio no nível mais profundo, como, por exemplo, um episódio esquizoide.
onde um determinado aspecto toma o poder por algum tempo, temporariamente. Nós lemos isso no último encontro. Então, só lembrando que as mulheres ficam altamente sensíveis e elas regridem a um estado em que elas foram bebês, que estão nela, que está nelas, onde a racionalidade, ela falou assim, essa paciente mesmo falou assim, eu não entendo por que que eu estou sentindo isso não é nada racional. Ela usou essa palavra, eu falei assim, que maravilha, que você não está podendo ter o controle racional. Você precisa disso para você se identificar com a fulaninha. Para você poder, não falei essa palavra identificar, mas para você compreender o que a fulaninha vai te comunicar, porque ela é que vai te guiar para ser como mãe. Você pode confiar só nisso, né? Ela ficou bastante aliviada quando eu disse isso para ela, porque ela é toda das exatas, né? Como assim? Não tem racionalidade? Então, é isso mesmo, não vai ser. E não adianta caçar em livro, que a melhor pessoa para descobrir o que seu bebê precisa é você, pela sua sensibilidade tátil, visual, olfativa, a gente fica cheirando com muito mais intensidade, sensibilidade de ausculta, a audição de uma mãe quando faz parir um bebê. Eu lembro muito bem disso, né? O bebê faz, você já está lá do lado, não dá nem tempo, você já sai, já chega lá, né? Porque é uma sensibilidade muito aguçada, identificação profunda com a vulnerabilidade desse bebê. E isso é uma coisa muito importante, porque essa regressão necessária da mulher faz parte dessa condição essencial. Só uma mulher que teve essa experiência de ser bem constituída significa que ela pôde usufruir de um colo que olhou para ela a partir dela. Então, esse contato, né, é um alojamento no sentido de que essa mãe já vê, essa mãe, esse pai, essa comunidade, já vê aquela pessoinha ali, como uma pessoinha, ainda que ela ainda não seja propriamente dita, mas como uma pessoinha em potência. O que você quer agora? Mamãe não está entendendo. Vira para um lado, vira para o outro, é o cocô, é o xixi, e está lá sensivelmente. Então, uma outra paciente minha que também está com uma criança pequena, contou que ela bateu um trem no pé e o pé dela machucou muito, né? E ela fez assim, e ficou um tempo de olho fechado. E a petitinha dela, de 1 ano e 3, 4 meses, quando ela abriu o olho, quando a minha paciente abriu o olho e viu a filhinha dela estava com 2 olhos desse tamanho assim, apavorada de ver a mãe com dor. Vocês estão vendo? E ela falou assim, imediatamente ela me contou, Patrícia, eu fiquei com tanto dó dela que eu abracei ela e falei assim, não foi você que fez isso com a mamãe. Não é você, mamãe tá bem, tá tudo bem. Vocês veem que isso é uma sensibilidade absurda. E nós estamos falando de um padrão, estou dando um exemplo micro de uma comunicação empática de uma mãe que sente o que o bebê está precisando. E está disponível. Ela faz isso não é porque ela está em sofrência. A maternidade não é uma coisa idealizada. Nós vamos falar um pouquinho da ambivalência daqui a pouco. Mas a maternidade, para o Winnicott, é uma coisa curiosa. Ele fala de alegria. Indivíduos saudáveis sofrem, mas podem ter alegria. Então, a maternidade pode dar alegria para a mãe, né? É duro, é difícil, é exigente pra caramba, mas é muito alegre e prazeroso. Não é só o prazer erótico, é o prazer do viver junto a, né? E essa mutualidade, que é o cuidado que a mãe fornece com o bebê, fornece o que ele chama de uma canção sem palavras, uma canção de corpos, né? Os corpos vivos que se encontram. É gostoso o aconchego com o bebê, o cheiro do bebê, aquela ida e vinda que mesmo exausta, a mãe vai lá e fala assim, essa paciente minha que tem essa menininha maiorzinha, ela não é brasileira, né? E aí ela fala assim, ela é muito legal, usando uma linguagem estrangeira, essa palavra legal tem outro sentido que aqui, né? Ela é muito legal, né? Adoro ela é muito legal. Ela me cansa, mas eu adoro ela é muito legal, né? Esse muito legal significa que uma alegria de ver uma pessoinha se constituindo e ajudar essa pessoinha a se tornar ela mesma no mundo. Por isso que essa qualidade da preocupação materna primária traz um tipo de comunicação. Eu acabei de falar, comunicação sem palavras, estou nesse item aí, né? Fala bem. Esse estado assim, de dependência da mãe e dessa sensibilidade, ele não ocorre só nas mães que geraram o bebê, pariram o bebê. Não. Se a gente tiver, por exemplo, uma mãe que adota um bebezinho pequeno ou alguém que adota um bebezinho pequeno. Muito bem, Então, muito bem, obrigada. Ótima pergunta. A preocupação materna primária, que é uma regressão, é um estado... Oi, vocês não escutaram a pergunta? É porque ela fez uma pergunta que eu estava querendo fazer também, mas no sentido inverso. Eu não sei se tem resposta para isso também. Essas mães que vão
entregar seus bebês para adoção, será que tem preocupação materna primária? E se não tem, assim, como é que sabe? Não sei se tem resposta para isso, ou se alguém já se Sim. ocupou desse tema. Sim, o Winnicott é enfático ao dizer, primeiro, um ponto, a preocupação materna primária pode ser paterna primária. Eu mesma achei na obra de Winnicott 5 citações em que ele fala a mãe e talvez o pai, a mãe e alguns pais, né? Então, a preocupação materna pode ser qualquer pessoa que esteja devotada, sensivelmente identificada com aquele bebê. Inclusive, pode ser um irmão mais velho. Eu tenho um paciente meu que criou os 2 irmãos abaixo dele, literalmente, acordou de madrugada, dava era criança, né? Então, essas coisas são muito, muito claro que a gente vê o que é a capacidade de uma criança de poder fornecer sustentação. Mas, em algum grau, essa identificação, ela pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente se é a mãe biológica. A mãe biológica, por causa da fisiologia, da hereditariedade, ela teria mais propensão a essa possibilidade a chegar nesse estado. Porém, aí a sua pergunta, nem todas as mães alcançam a preocupação materna primária. E segundo, às vezes não é só porque elas rejeitam o bebê, porque elas acontece algum fator, às vezes inconsciente, que bloqueia, ou fator externo, perde uma mãe, há uma ruptura do casamento, uma morte. Isso é muito comum de acontecer. E o Winnicott fala assim: algumas mães mais, outras menos, mas se não tiver a mãe, arrume alguém que faça isso imediatamente. Porque o bebê não pode ficar sem ter alguém que se identifique com ele. Então, se não puder ser a mãe, que seja outra pessoa. E pode ser que a mãe não aguente a preocupação materna primária, entre numa depressão muito severa, por exemplo, mas ela com 4, 5 meses ela consegue cuidar. Isso eu já falei para vocês de exemplo, né? Já atendi uma mulher assim, né? Que ela não deu conta, ela teve que entrar com ela é ST na época, de tamanho grau, ela falou assim, tira esse menino de mim que eu vou matar ele. Né? E ela ia matar mesmo, ficou muito louca. Foi afastada do bebê por uns meses, depois voltou e uma super mãezona. Mas aí teve que ter gente que fez essa função. Então, algumas mães podem não alcançar a preocupação materna primária, algumas mães se arrependem de colocar para adoção, e tem de tudo nesse caldo, Camila, não dá para eu falar assim, né? A questão é que a preocupação materna primária não se dá sem que haja um ambiente, uma cobertura protetora externa para proteger essas mães, porque senão elas podem ficar tão vulneráveis e desenvolver depressão pós-parto. Além do blue natural que se tem, na hora que, por causa da chuva de hormônio, pode ser que a falha de um ambiente traga um contexto. Eu já acompanhei um caso de uma mulher cujo marido demorou muito para engravidar, e quando ela engravidou, o marido não queria, porque ele queria ele. Ah, já tinha desistido, mas se você quer, tenha. Mas filho não é igual comprar um carro, né? Então ela foi sozinha, fez todos os processos da gestação sozinha, achando que daria conta. Quando nasceu o bebê, o cara rejeitou mesmo. Ele queria a mulher dele, não aguentava aquela rotina, aquelas coisas. Aí ela caiu numa depressão muito forte, né? Então as coisas podem acontecer nesse sentido. Depois regular, enfim. Mas é uma coisa de foi aí que ele conseguiu adequar com o bebê, assumiu a cuidar, mas no início ele não queria saber. A questão que a gente precisa entender é que, se não houver uma cobertura protetora externa, é muito difícil para uma mulher sustentar os cuidados com o bebê. E essa cobertura protetora pode ser a comunidade, a família, os amigos, a sociedade, a igreja, qualquer coisa. Mas alguém tem que estar ali dando sustentação devido à extrema sensibilidade que essas mulheres ficam, ao mesmo tempo em que elas precisam prover o que o bebê necessita. E isso tem a ver com a ilusão essencial que eu vou falar daqui a pouco. Luísa, agora eu acertei. Sim. E aí ela não consegue se identificar muito com esse Claro, bebê, né? claro. O Winnicott consideraria eles como se fosse uma regressão também nessa mulher? Não, acho que não. A questão do aborto é até forte, que eu vou falar para vocês. Tem um dos artigos do Winnicott que ele comenta, né? Uma menina que engravidou, e ele falou assim: não, nós organizamos tudo para tirar esse bebê, porque ela não tinha condições nenhuma de fazer a maternagem. Ele fala isso no texto. Nós estamos falando de texto da década de 60. Tá? Então, eu não diria que o Winnicott entraria nisso. Uma mulher que engravida na base de um estupro, ela sofreu uma invasão. Então, como é que ela pode? Tem mulheres que aceitam e que entram nisso por via religiosa, o que for, mas é muito difícil você imaginar como é que essa mulher pode dar conta. E sei de casos de mulheres que levam a gestação até o final e entregam para adoção. Isso também, né? Mas já vi também algumas pessoas comentando sobre isso, que é melhor não olhar nem para o bebê, que se olha pode apegar. Esse é um dos pontos mais delicados. Se olha para o bebê, já entra, porque a coisa é muito poderosa, né? E fiquei pensando assim, se a ideia de preocupação
se para o Winnicott isso tem a ver só com uma figura, ou se isso pode ser também dividido, por Sim. exemplo, entre a mãe, aí a avó ajuda muito também com o tempo, né? Sim. A gente percebe muito isso, principalmente aqui no Brasil. Sim. Geralmente outras pessoas Estão Então, cuidando, né? Sim, o que ele comenta é que a mãe biológica, né? Se a mãe está dando conta, se ela quer cuidar daquele bebê, ela é a melhor pessoa para poder fornecer a comunicação silenciosa, corpo a corpo com o bebê. Tanto é que ele diz, né? O ideal seria a amamentação ao seio, porque o seio o bebê pode morder, pode rascar, pode apertar, pode brigar, mas se tiver uma mamadeira, ele fala, eu nunca vou obrigar que seja tem que amamentar ao seio. Ele fala, jamais façam isso com a mãe. Ele tem horror de qualquer livro de puericultura que diz o que a mãe tem que fazer. Se a mamadeira der consolo e acalmar a mãe, melhor a mamadeira, desde que a mãe possa estar com esse bebê, né? Mas o que acontece, Larissa, é que esse estado de preocupação materna primária, segundo o INCA, os pais podem estar nele. E esse revezamento pode acontecer entre uma, duas, no máximo 3 pessoas. Mas isso não deve ser um festival de gente. O bebê não deve ser cuidado por muita gente. Por quê? Porque esse cuidado do bebê, o mundo vai sendo apresentado o mundo em pequenas doses. Então, isso pode gerar confusão no bebê. Mas então, tendo 2, 3 pessoas, no máximo 4, que fazem essa vez mais intensa, devotada na responsabilidade com o bebê, isso só enriquece o bebê. O pai, quando ele começa a cuidar, ele está ainda nesse viés da preocupação materna primária, porque ele ainda não é visto como pai. Mas o bebê já sente uma diferença que pode fazer diferença depois, principalmente quando ele começar a reconhecer o pai como pai, com uma força muito agregadora. Né? Para o Winnicott, o pai costuma ser a primeira referência de uma inteireza, né? Mas isso é um pouco mais para frente. Então, nesse início, o pai está também tomado pela preocupação materna, mas não do jeito que a mãe, ou quem está fazendo. Né? Como o Winnicott fala de fisiológico que é incorporado, né? que é integrado, psique integrada, todas as experiências do corpo são integradas pela psique, ele enfatiza, e ele fazia isso porque ele estava no meio, numa época da década de 50, 60, 70, em que havia muitos livros de puericultura que botavam as mulheres cheias de regras, inclusive apertava os bebês, não deixava os bebês soltarem os braços, as mães não podiam pegar o neném no colo, o neném tinha que chorar a noite inteira, e ele tinha horror dessas coisas, que ele falava, vocês não escutam as mulheres. Quem escuta os textos do Winnicott falando com os pais da BBC está o tempo todo escutando um homem empoderando mulher. Escutem vocês, sigam sua intuição, não o leiam. Se vocês forem buscar informação, só para te orientar, mas não se apoiem na racionalidade. Prestem atenção no seu contato com o seu bebê, ele vai te ensinar. É só empoderamento feminino, né? Para que elas não ficassem submetidas às teorias da época, principalmente porque isso está produzindo psicose, psicóticos, crianças que choram a noite inteira. A gente conversou sobre isso, né? Porque tem que educar o neném a ficar logo cedo, né? Ele tem que ser educado a se adaptar ao ambiente. Isso é loucura, né? É loucura. Eu percebo isso na minha própria família. Eu tenho 2 sobrinhas e várias pessoas cuidam dela, né? Inclusive eles. Mas eu vejo que a avó delas, que é a minha tia, tem com as meninas desde sempre uma relação que equipara com a mãe. É muito impressionante. E às vezes elas já acordam no cartão da avó. Mas é isso pode acontecer. E isso não é uma coisa ruim, mas você vê que tem que ser um número restrito. Tem várias pessoas que cuidam depois, mas um bebê recém-nascido você dá para o colo, mas você depois o trampo de levantar, olhar, porque os bebês são muito, muito vulneráveis a uma série de coisas, né? Mas tem que ter alguém que sustente esse entorno, mesmo que seja dizer assim, tá, ó, vocês pegaram, agora volta aqui o neném para mim, vou dar o banho. A rotina. Porque a rotina ela é essencial para a sustentação do bebê na tarefa mais essencial da continuidade de cuidados, que vai fornecer para o bebê toda a ideia de previsibilidade. Quem atende pacientes mais graves aqui sabe o quanto o imprevisível é uma das coisas que mais apavora eles. Tudo tem que estar excessivamente, rigidamente sob controle, porque em algum grau o pavor de ser solto, de ser deixado cair é muito grande. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, olha que bonito, vamos pegar uma citação aqui sobre a comunicação sem palavras, né? Uma citação de Winnicott. Portanto, a descrição da comunicação entre o bebê e a mãe contém uma dicotomia fundamental. A mãe pode retroceder
a forma de experiência infantil. A mãe pode regredir e lembrar das experiências infantis. Mas para o bebê, é impossível apresentar a sofisticação característica de um adulto. Desta forma, a mãe pode ou não falar com o seu bebê. A língua não tem importância. Então, nós estamos falando uma comunicação que é anterior à linguagem. E a mãe está comunicando com o bebê através de todo o seu gestual. É trabalho braçal. Para o Winnicott, o cuidado é, na verdade, o amor materno. O amor nesses estágios é amor físico, né? Que significa que a mãe pega no bebê e vê esse bebê como uma pessoinha e devolve esse bebê com aquela frase maravilhosa dele: quando olho, sou visto, logo existo. Isso é um dos pontos essenciais, porque a mãe precisa também fazer o que eu chamei aqui de deslocamento psicossomático dela. Significa que durante um tempo, se ela for saudável, ela vai querer cada vez mais diminuir a sua importância com as coisas externas e se voltar para aquilo que está acontecendo dentro de si mesma. No caso da gravidez e quando o bebê nasce. Por isso que é cruel um sistema que bota as mulheres para estar com o corpo em shape, né? Logo depois que o neném nasce, 2 meses, ela tem que estar na academia de novo. Ainda leva os carrinhos de bebê, né? Que a gente conversou aqui no último encontro. Depois eu conto isso para vocês, né? É uma coisa terrível, que é uma pressão social sobre as mulheres que bloqueia que elas possam exercitar a maternidade no tempo que o bebê libere ela. E o bebê libera as mães, prestem atenção. Nenhum bebê quer ficar a vida inteira no colo de mãe. Para o Winnicott, isso é uma tolice achar que as pessoas querem ficar eternamente aprisionadas na dependência. São pessoas adoecidas que ficam na dependência. As crianças saudáveis, elas querem crescer e elas adoram sair do colo da mãe e querem ir para o mundo. E isso enriquece a personalidade delas. Elas querem se tornar elas mesmas, né? Isso é um ponto importante. Aí, olha que interessante. A mãe desvia o interesse do seu próprio self para o bebê. E essa uma frase que ele trouxe que eu adorei desse texto aqui, gente, eu peguei um pupurri de citações para vocês escutarem como é que o Winnicott fala. A mãe está num estado quase enamorada de si própria. O bebê é uma parcela tão próxima de si. Ela perde o interesse pelas coisas do mundo externas à relação com o bebê, aspas, se concentra e anseia por preocupar-se com o que ocorre no interior do círculo formado por seus próprios braços e no centro do qual está o bebê. Então, o cuidador essencial está nesse tipo de situação. Por isso que a preocupação materna primária não é para todos. Realmente tem uma preservação de que volte-se, né, que o mundo seja voltado para aquele bebê. E eu acho uma violação quando as mulheres não podem viver isso porque têm que trabalhar, porque estão preocupadas com as contas, porque estão preocupadas com o marido, estão preocupadas com o trabalho, com não sei o que, e não podem fazer esse voltar, né? São pressionadas a fazer isso quando não tem condição, quando não tem condição de viver essa. Exatamente. E às vezes tem marido ciumento, tem um tanto de coisa que envolve, né? Os maridos que ficam crianças, quando as mulheres engravidam ficam enciumadas, é uma coisa escabrosa. O número de pacientes minhas que já chegaram com esse tipo de situação, que o marido compete com o bebê, fica absolutamente enciumado, né? É uma coisa que precisa ser trabalhada mesmo, precisa ter um trabalho sobre isso com os homens, né? Não só ajudá-los a carregar neném, mas trabalhar com eles que as mulheres vão ficar voltadas para o bebê, mas que isso também tende a se apagar. Frase do Winnicott. Eu iria mais além e diria que a recordação que a mãe tem desse estado tende a ser reprimida. Ou seja, é um estado vivido, mas que não é necessariamente facilmente simbolizado, porque está anterior à simbolização, esse estado da mãe. E é muito interessante, porque a gente fala depois que nasce o bebê, nossa, ela nunca mais vai parir, né? Daí a pouco está falando de ter filho de novo, né? E a gente nem lembra, principalmente no parto. Né, a cena do parto, né? A pouco fala, ai, que vontade de ter outro neném, nananana. A gente reprime, né, essas coisas cruciais que acontecem. Eles chamam de mamaland, como é que é? A terra da mamãe quando ela está parindo, né? Tive uma paciente que conta que eu entrei na Partolândia, né? Eu não via mais nada, eu entrei num estado, e é muito incrível você escutar os relatos disso, né? E é muito importante aqui, agora falando do termo ambivalência. As mães com os bebês não necessariamente é um estado idealizado de mãe. As mães odeiam seus bebês, do mesmo jeito que elas amam. Só que esse ódio, se elas são saudáveis, esse ódio não é atuado. Então, não existe sentimentalismo na atuação de uma mãe, né? Então, uma das coisas muito importantes que ela ama, né, e define, porque a questão, o que define a saúde não é a mãe odiar,
né? Não é, não odeia, não. O que define saúde é como que a mãe, de alguma forma, dá uma direção para esse ódio sem atuar no bebê. Geralmente as mães saudáveis fazem isso, né? O que que a gente faz? A gente vai chorar debaixo do tanque. Eu estou lembrando de uma paciente minha contando que teve gêmeas, e as nenéns começavam a chorar, parecia um coro, né? Que ela ia para debaixo do tanque, né? E ela gritava, 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 longe do bebê. Na época ela voltava, parecia que um já tinha calado o outro. E ela morria de, ai, meu Deus, pegava, né? E cuidava. Porque é isso, né? É uma exaustão física para muitas, mas para outras, não necessariamente, se ela tiver uma rede sustentadora, atravessam isso de uma forma até alegre, né? Eu lembro de uma mãe que me contou que na hora que ela teve seu bebê, ela falou assim: nossa, eu posso ler romance em paz, ninguém vai me incomodar. Já ela fazia muitas coisas, ela voltou a ler Barbara Cartland, ou sei lá, Sabrina, sei lá o que. Ela falou: vou ler minhas bobagens, sem ninguém me acusar. Nem dormia, ela ia ler, né? Escondido quase, mas é que delícia, ninguém me perturba, aqui eu posso ficar, né? Muito interessante essas coisas curiosas, né, da maternidade, né? E aqui eu tenho mais uma citação para dizer para você sobre esse saber e sobre essa coisa intuitiva que acontece nas mães. Prestem bem atenção. A natureza humana se temporaliza. O animal humano, né, no caso a fêmea, né, ela elabora imaginativamente o seu estado de recém-parturiente, né? Então, uma coisa muito interessante, parece do bicho, mas é muito além, né? Porque parece da gata ou de qualquer outro bicho, mas vai além porque a mulher passa pela elaboração imaginativa do bebê que ela foi e pela identificação de quem cuidou dela lá atrás, que está nos registros psicossomáticos dela, né? Então, isso é um trem muito importante. O Winnicott chama isso de força primitiva, né? E ele descreve: o leite da mãe não flui como uma excreção, não é só uma coisa fisiológica, biológica. Aí ele continua: é uma resposta a um estímulo. E este estímulo é a visão, o cheiro, o tato de seu bebê. Ela cheira, toca esse bebê, e isso faz com que ela produza o leite. E o choro do bebê que expressa necessidade. E é tudo uma coisa só. O cuidado que a mãe toma com o bebê e a alimentação periódica que se desenvolve como se fosse um meio de comunicação entre ambos. Uma canção sem palavras. Lindo, né? Então, é uma canção sem palavras. Tá? Então, vejam bem. Aí vocês. E outro ponto: você não ensina uma mãe a produzir leite. Se ela não está nesse estado de sensibilidade, muitas mães que às vezes não conseguem dar leite é porque não tiveram um contexto para poder ajudá-las a fazer esse contato com o bebê real, para cheirar, para sentir, para curtir, para ficar perto. Isso precisa de tempo e de proteção externa para que ela possa, então, poder amamentar em paz, né? Isso é um ponto. Isso não quer dizer que as que não amamentam são fracassados, que é outra tortura que faz com as coitadas das mulheres, nós mulheres, né? Nada a ver, né? Uma mamadeira bem dada, com presença e contato nos olhos, na pele, no cheiro, uma mãe adotiva pode fazer, qualquer outra pessoa pode sustentar, e é isso que é importante. Isso não se ensina. Não tem jeito de ensinar uma mãe a fazer isso. Você pode fornecer condições para ela poder confiar nela mesma, como eu fiz para minha paciente há poucos dias, né, no consultório. Esquece livro. Vai que você vai saber, eu te ajudo. Não, você vai saber o que você precisa, que seu bebezinho vai te conduzir. Você precisa confiar nele, no que vocês dois estão constituindo, né? Então, quando falha a falha da preocupação materna primária? Muitas mulheres temem que essa condição da preocupação materna primária vá transformá-las em vegetais. Olha que interessante. E então elas se prendem aos vestígios de uma carreira como a um salva-vidas. E nunca se entregam por completo, nem mesmo temporariamente, a um envolvimento total. Quando ele fala isso, é que as mulheres têm medo de ficar na posição, no elemento feminino puro, que elas teriam que estar entregues àquele estado. E aí elas recorrem a defesas fálicas: deixa eu voltar para a minha carreira logo. Né? E ao voltar para a carreira logo, eu tenho que botar meu bebê para crescer logo, porque tem que acostumar com a vida, né? Isso bloqueia que esse estado mais sutil de comunicação entre mãe e bebê aconteça. Vocês estão percebendo que nós estamos falando de política pública, de preservação e de sustentação, de condições para que as mães possam cuidar dos seus bebês, para que eles se tornem criaturas viáveis, né? São uma das coisas mais delicadas, né? E por isso o Winnicott usa o termo
cobertura protetora externa. Protective covering. Ele fala, se não tem essa cobertura protetora externa, a mulher fica extremamente exposta e vulnerável, e aí o trem isso vai atingir o bebê. Porque quando a mãe está nervosa e vulnerável, quando a mãe não está sustentada, o neném sente, porque o neném sente, não é que o neném sente, como o pessoal fala, o neném está sentindo. Ele sente o colo tenso, ele sente a dificuldade da mãe, ele sente o medo dela de se aproximar, ele sente o toque rígido. Isso tudo bloqueia que o bebê possa entrar nos estados tranquilos, essenciais para esse estado da dependência absoluta. E isso não é qualquer coisa, isso é uma invasão, isso é um impingement. Por isso que a gente prefere ter uma babá, uma vovó calma, é bom que tenha, porque quando a mamãe estiver nervosa, você dá para babá, dá para o papai, dá para alguma pessoa que faz, às vezes, da mãe, né, como extensão desse cuidado para o bebê, e que protege a mãe, para que ela possa repousar, para que ela possa se voltar para o bebê. Tá indo bem até aqui? Edivânia do céu, você está de mão levantada há muito tempo? Pode fazer sua pergunta. Edivânia? Você vai ter que abrir o seu microfone, por favor. Ah, tá. Não tem problema não, é porque o que eu ia perguntar passou do ponto que a gente estava conversando, aí eu ia perguntar no final. Quando você mencionou sobre criatividade, aí eu fiquei pensando que eu vejo pessoas que falam muito que têm criatividade, mas têm dificuldade, assim, têm ideias e têm dificuldade de realizá-las. E aí, nessa hora, parece que elas se veem sem saída. Aí eu lembrei do buraco, assim, dessa sensação. Parece que o chão se abre e nada brota, sabe? Na hora da realização. Aí eu fiquei pensando como é que poderia ajudar, o que que eu poderia estudar nesse sentido. Muito boa a sua questão, porque a criatividade que o Winnicott fala não é criatividade de ter boas ideias, é uma Ah, condição de estar vivo, é uma possibilidade de dar sentido para as coisas. Então, a criatividade pode ter um aspecto, a criatividade pode ser manifestada no fazer humano, mas é muito boa a sua pergunta, porque você intuiu uma coisa importante, né? Porque sem a experiência de ser no colo de alguém, gente, tem café e chá ali para quem quiser, tá? Sem a experiência de ser no colo de alguém, de ter continuidade no colo de alguém, é, é impossível pensar em expressão criativa. A expressão criativa, que pode vir a se tornar futuramente alguma expressão artística, mas não necessariamente é um resultado. Para o Winnicott, o resultado é importante, mas não é o mais importante. O importante é a capacidade de apresentar um gesto espontâneo no mundo, de poder criar o mundo a partir daquilo que busca. Então, eu já vou dar um spoiler, então, lá para o último item, já que a gente está falando aqui das necessidades do bebê e tudo, né? Voltando para a pergunta de alguém que fez aí, acho que foi a Camila, ou Isadora, sobre a ilusão e primeira mamada, a ilusão essencial, o que o Winnicott escreve é que todo bebê humano traz um potencial criativo que se manifesta no seu gesto na direção do mundo e no fato dele estar vivo e respirar. São duas possibilidades. Nos estados tranquilos, ele está vivo e está respirando. E as mães e os cuidadores preservam isso. Esse chão do ser, do elemento feminino puro, que eu não vou complicar isso aqui para vocês, não, mas dessa sustentação inicial da mãe com o bebê, vai dar chão, né, para que o bebê possa, e a partir da rotina, dos cuidados, da previsibilidade, da confiabilidade, a mãe vai repetindo 1000 vezes aquele amamentar, para que o bebê possa fazer algum gesto na direção do mundo. E cada bebê faz num ritmo diferente, por isso que é criativo. Então, tem bebês que demoram mais, tem bebês que são mais rápidos, aí cada bebê tem um jeitinho de expressão, né? Esse gesto precisa ser acolhido pelo ambiente, no caso, pela mãe, que precisa tornar real o impulso do bebê. O primeiro impulso do bebê, por exemplo, é amamentar. Ele busca alguma coisa em algum lugar, coisa mais linda, não esqueço até hoje. Eu estava lá com a minha irmã quando ela pariu a Thaís, a hora que a Thaís chegou para amamentar, eu vi a cena. Né? Aquele toquinho de gente desse tamanho, né? Você percebe que fica assim, né? Aí chega, sente o cheiro, parece que é só uma coisa intuitiva de bicho. Puf, pegou no peito. Falei, Poliana, vamos abrir a boquinha embaixo, né? Abriu a boquinha embaixo, fez a boquinha de peixe, tá, já deu, liga ali, né? Muito bonitinho. Busca algo em algum lugar. O bebê faz um gesto sem saber de si.
esse momento em que ela chega com um seio, que não é só um seio, é uma mãe inteira que está identificada com o bebê, que está querendo. Vem para o mundo. Ela está dizendo assim: vem para o mundo, vale a pena. Né? Faz o seu gesto que eu vou torná-lo real. Naquele momento, ela não estava somente amamentando como uma vaca leiteira, fazendo a função do leite. Ela está fornecendo todo um suporte egóico para que esse bebê possa começar a existir a partir do gesto dele. É poético isso, né? É um paradoxo. Quem criou o mundo? Foi a Thaís ou o mundo já estava lá? Na verdade, o mundo se apresenta para o bebê no tempo e no ritmo dele. Aí há um casamento. É isso que constitui, Camila, a ilusão. A ilusão essencial é um bebê poder, durante pelo menos os 4 primeiros meses de vida, sentir que o que ele busca no mundo ele encontra. A sua necessidade é atendida. E isso dá para o bebê um senso de segurança maravilhoso de que ele é amado e de que vale a pena fazer gesto em direção ao mundo, Edivane. Então, algumas pessoas que estão presas na sua criatividade, no seu fazer no mundo, é porque talvez tenham ideias, mas a ação, o elemento masculino, o gesto não chega. Então, é preciso que você ajude essa pessoa a confiar para que esse gesto possa ganhar possibilidade de continuidade. Então, isso talvez vai ter que ser inaugurado uma experiência constante de vários encontros com o terapeuta que respeita os ritmos desse paciente. Aí a gente vai sofisticando isso, né, de cada forma, né, dependendo porque o paciente é adulto, não é bebê, né? O paciente já caiu, ele já sabe o que é ter caído, né? Então ele está cheio das defesas. Mas no caso do bebê, não. Então, esse gesto do bebê na direção do mundo faz com que ele sinta que ele é continuado pelo mundo, ainda que ele nem saiba o que é ele. Por isso que é tudo muito paradoxal. Por isso que o Winnicott chama esse estágio de dependência absoluta, né? De previsibilidade, de continuidade dos cuidados. Ele chama esse estado de dependência absoluta no momento, né, que o bebê é o seio. O bebê é o seio, né? Olha que coisa importante, né? Não estou falando aqui de seio enquanto só mamar, não. Ele é toda aquela possibilidade de encontrar uma continuidade da sua existência no mundo. É como se dissesse assim: faça-se a luz e a luz acende. Isso dá para o bebê um chão que engendra um sentido de confiabilidade, né? E aí, esse confiar, né, eu estou só colocando aqui, eu estou usando a palavra trust para fazer uma ideia importante em Winnicott, que as bases da capacidade de acreditar em estão aqui. Então, Edivânia, os pacientes que não conseguem fazer uma expressão daquilo que sentem e pensam no mundo estão bloqueados na sua capacidade de fazer um gesto pessoal. A gente vai ter que ajudá-los a chegar nesse mundo. Isso aqui é uma tarefa que vai se, né, se estendendo e vamos desenvolver um pouco mais, tá? Vou poder voltar, senão eu perco um pouco do tempo. Então, daqui a pouco a gente volta mais nisso, tá? Então, tá indo até aqui, gente, tá? Tá dando para acompanhar? Então, do ponto de vista do bebê, foi a primeira vez que o Winnicott fala sobre isso, não, que a psicanálise traz algo sobre isso. Do ponto de vista do bebê, o bebê não está separado, existe uma organização meio-ambiente-indivíduo, é o 2 em 1. E o Winnicott fala, estranha realidade em que vivem as crianças, né? Ao mesmo tempo que os bebezinhos, né? Parece que eles têm 2 pessoas ali, mas do ponto de vista do bebê, ele é simplesmente continuado, ele não sabe que a mãe é externa a ele. Esse não saber, essa dependência dupla, precisa ser preservada. Se o bebê já nesse início percebe que tem um outro, ou seja, em outras palavras, se o ambiente quer que o bebê aprenda que exista o outro, e você então tem que ser treinado a dormir cedo, porque você tem que se adequar à rotina do casal, né? Por exemplo, isso não é isso é uma invasão, porque ele é muito imaturo para fazer frente a um gesto externo. E isso pode engendrar adoecimentos muito severos. Então, uma mãe muito ansiosa, muito sem suporte, ela pode querer colocar o bebê dentro da regra da previsibilidade dela, né? Deixa eu botar a hora de tomar banho, a hora disso, a rotina é super importante, mas até a rotina a gente faz de acordo com o gesto do bebê, os tempos do bebê, os ritmos do bebê. Você não cutuca o neném para ele mamar, porque está na hora que o médico falou que tem que ser 8 minutos, né? Você tem que vai lá e acordar. As mães odeiam fazer isso. Odeiam, né? Então, isso é uma coisa importante. O Winnicott fala, vocês odeiam quando alguém perturba o bebê de vocês.
Odeiem mesmo, tipo assim, façam frente, não se submetam. Pais, cuidadores, parem de perturbar as mães nisso, porque é nesse momento em que os bebês, nessa extrema dependência, vou ainda citar outra frase dele. Devido à dependência extrema no início das suas vidas, eles são necessariamente afetados por tudo o que acontece. Não têm compreensão, mas estão tendo o tempo todo experiências que se armazenam em seus sistemas de memória. Não é memória só racional, inclusive no corpo. De uma forma capaz de dar-lhes confiança no mundo, ou, pelo contrário, de deixá-los com falta de confiança e com a sensação de serem um pedaço de cortiça no oceano, um joguete das circunstâncias. No extremo da falha ambiental, há uma sensação de imprevisibilidade. E o bebê, quando padece de imprevisibilidade, a psicopatologia, voltando à pergunta da Isadora, né, ele vai erigir defesas para se defender, e essas defesas são de ordem psicótica, de cisão. Ao invés dele ir na direção da integração e do amadurecimento, ele recua e cinde-se, né, fica cada vez mais perturbado em cisões ou em dissociações. Uma das dissociações que pode acontecer aqui é o falso self. Tá? Na melhor das hipóteses. Na pior, a gente vai ver aí uma ameaça de aniquilação do self, e a pessoa vai precisar esconder cada vez mais. E aí, um dos elementos das psicoses descritas por Winnicott, então, aí, das esquizofrenias também. Tá? Outra frase que eu adoro, né? Como é que é esse ponto, como é que é esse 2 em 1? Trata-se de algo que, falando sobre o bebê e a mãe, partindo de uma não organização. O bebê ainda não sabe de si, não tem noção de tempo, não tem noção de espaço, não sabe que amanhã é um outro, ele ainda está misturado com a mãe. Trata-se de algo que, partindo de uma não organização, vai se organizando sob condições altamente especializadas, fornecidas por esse cuidado. E, aos poucos, separando-se da matriz que propicia tais condições. Uma imagem de um paciente meu que eu nunca me esqueci, num momento muito forte da análise dele, ele comentando um momento de virada na análise dele, tá? Porque a gente curar essas coisas são complicadas. Quando o paciente chega e traz coisas primitivas desse jeito, o sonho era de o mar, ela estava na frente do mar, num lugar paradisíaco, e de repente o mar sobe, 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 mas o mar sobe e de repente vira céu. O mar inteiro vira, é uma onda gigante que vai destruir tudo. Então era uma coisa linda e de repente uma onda gigante que destrói tudo. Vocês estão vendo aqui, tem um senso de continuidade, de segurança, de beleza, e de repente o mar, que é um símbolo materno muito forte, fica perigoso. Só que o perigo vai acontecer de um jeito que ela sente que ela vai ser afogada, a paciente, né? E aí ela vê que está faltando ar e de repente ela percebe que ela morreu. Entra em contato com a aniquilação. Aí ela me conta. Tinha uma árvore. Depois que caiu tudo, destruiu tudo, havia uma árvore. Gente, vocês perdoem, porque eu não sei desenhar seres humanos, nem gatos, nem cachorros, mas vocês imaginam que faz de conta que isso aqui é uma pessoa, tá? Uma pessoa, e ela percebe uma pessoa se destacando dessa árvore. É como se a pessoa fosse a árvore e se destacasse dela. E começa a andar, e aí vai na direção de um mundo que tinha sido destruído. E ela fala assim, mas eu estou viva. Será que tem outras pessoas que estão vivas também? Isso é um momento de análise de uma paciente que tinha tido terríveis agonias, né? Uma mulher muito brilhante, já foi minha paciente há muitos anos, já tá na vida, não precisa mais de mim, né? Ela ficou muitos anos comigo, uma menina muito brilhante, muito bem-sucedida na área dela, que era uma área difícil, exigente, muito bem-sucedida, mas que trazia na análise um desamparo, de um sentimento muito grande que a gente conseguiu nomear de um não pertencimento na família original, e enfim, uma série de coisas. E depois ela foi contando a história dela com a mãe dela, né? Que quando ela nasceu, o parto dela machucou a mãe, né? A mãe sofreu uma violência obstétrica, o médico a cortou sem anestesia e depois costurou sem anestesia. Isso numa cidade do interior. Depois ela descobriu que o médico não sabia mexer com anestesia. Não sabia. Isso médico de interior. E ele falava assim, por que você está gritando? Você é forte, você tem que ser forte. Ah, que exagero. E costurando. Tortura. Isso nós estamos falando de década de 60, mais ou menos.
não estamos falando de 2026, né? Hoje a gente fala de violência obstétrica. Mas essa mãe, que estava com o marido, estava sendo apoiada, não conseguiu gostar desse bebê. E com razão. Ela se sentiu violada. Ela chegou a levar o bebê para o padre. Padre, eu não estou amando meu bebê. Aí o que o padre fala? Isso é pecado. Você volta para lá e vai amar seu bebê. Aí ela passou, a mãe passou a ter medo da filha como culpa. Então ela passa a cuidar da filha com todo o esmero, o mesmo vestido para os outros que ela dava para a outra, a mesma coisa, baseada numa culpa. E a menina sentia, vocês veem que as crianças são muito mais sensíveis do que a gente imagina, que tinha uma coisa estranha. E essa mãe só revelou isso para ela quando ela, já a minha paciente, teve o seu primeiro filho. E aí a mãe contou. Ela falou, mãe, eu sinto um desconforto tão grande. Eu não entendo, parece que eu não faço parte dessa família. Minha paciente falou para a mãe dela. E as duas estavam cuidando do bebê da minha paciente naquele momento. Eu achei essa cena maravilhosa. E aí a mãe falou, minha filha, você não é louca. Ela falou, mãe, eu sinto que eu sou louca. Eu falei, não, você não é louca. Aí contou para ela o que tinha acontecido. A mãe chorando. Detalhe, eu tinha orientado para essa mãe procurar análise, ela já estava em análise, já tinha uns 3 anos, né? E aí a coisa fluiu, a mãe da minha paciente, né? Falou, sugere para sua mãe esse nome, pode ser que ela vai gostar, e foi legal, deu match, né? Resultado dessa história, essa minha paciente falou para ela, mãe, você nasceu como mãe aqui agora para mim. Uma cena bem bonita. E um dos sonhos dela foi essa paciente que foi uma das que trouxe essa cena aqui para mim. Ela estava viva, apesar de ter sido jogada literalmente no chão, né? E claro, Larissa, sua pergunta, tinha uma sorte de ter uma tia, irmã do pai, a qual a mãe não gostava, que pegou esse neném para ela. Tipo assim, que cuidou desse neném durante 1 ano e 6 meses. Isso deu para a menina uma chance da que a mãe não estava conseguindo sustentar. Foi crucial para ela. Ela teria, né? A coisa seria muito pior. Faz sentido para vocês esses casos que eu estou contando, gente? Isso ajuda em algum grau, tá? Muito importante. Mas para chegar nisso aqui foi muito sofrimento, né? A gente come fogo, né? A gente espera que os bebês sejam bem cuidados para não precisar passar por análise depois, que é muito mais doloroso, né? Então, uma das coisas que eu quero muito marcar para vocês é que as necessidades dos bebês não são apenas necessidades de ordem instintuais. Essa é a sacada de Winnicott, mas são necessidades egóicas. Tanto que o Winnicott preconiza 2 estados no amadurecimento humano, os estágios iniciais, na dependência absoluta. Os chamados estados tranquilos e os chamados estados excitados. O Freud e a maior parte da psicanálise parte daqui, ó, dos estados excitados do bebê, da libido, do impulso, que foi chamado mais do campo pulsional. E o Winnicott descreveu, mas existem os estados tranquilos, em que o bebê está num estado não integrado. Isso significa que é como se ele fosse partes. O Hartmann, que é um psicólogo da psicologia do ego, lá americano, falava de núcleos do ego. E o Winnicott às vezes cita Hartmann, apesar de não falar disso, mas vai dizer assim, o bebê é como se vários núcleos do ego dele estivessem meio espalhados, assim, mas não é espalhado do Lacan, do corpo fragmentado. Ele pode não ser. E na hora que vem o impulso instintual, a fome, ele se junta. Então, são os estados excitados, que vai na direção do mundo. Mas existe aquele estado tranquilo que é simplesmente ser, sem precisar cumprir com nada, nem objetivar nada, só respirar. E só poder se sentir seguro nesses estados tranquilos. Sem isso aqui, gente, a gente não entende a psicanálise winnicottiana. Sem entender que nos estados tranquilos, o que está se constituindo aqui é toda a base do ego do bebê, né? O ego que aos poucos, com todas as experiências integradas, vai se juntar no corpo do bebê. As experiências de ego do bebê são as necessidades atendidas, não só as fisiológicas, do impulso, da fome, da raiva, mas também de colo, de ternura, de aconchego, que devolve o bebê para o corpinho dele. Sem isso, não tem como a gente entender o papel do analista como auxiliar egóico em casos mais difíceis. Não é secretariado, é sensibilidade do analista de fornecer um encontro com o paciente a partir daquilo que ele traz, ou daquilo que ele não constituiu ainda, e você precisa estar ali para ajudar a se juntar
né, com esse paciente, para integrar com esse paciente. Isso não é uma técnica aplicada. Os canalistas winnicottianos, nós não temos técnicas, né? A gente faz manejo, e manejo é sempre a partir da necessidade do paciente, como as mães devem sintonizar com seus bebês a partir da necessidade dos bebês, né, e não delas próprias. É claro que nós estamos falando aqui de 3, 4 meses, os primeiríssimos meses de vida, né, gente? Com 4 meses, a mãe já precisa colocar o bebê em algum lugar, ela precisa deixar um pouco, só que ela vai fazer isso em gradação, né? Ela não abandona, ela entende que ainda tem uma precariedade, porque os bebês querem crescer e eles precisam que a mãe. Daqui a pouco nós vamos estudar a dependência relativa, o bebê vai querer que a mãe se afaste um pouco, para que ele possa, inclusive, integrar uma das coisas mais importantes do amadurecimento, que é a agressividade, a motilidade, e encontrar motivos para estrilar, para berrar. Então, os bebês precisam disso. Eu tenho pavor de teorias que falam que neném não pode chorar. Nem chorar, principalmente com 4, 5, 6 meses, é muito importante. E chorar com o corpo inteiro, eles choram com o corpo inteiro, fica até vermelhinho, né? Estica tudo assim, que é uma contribuição motora muito importante, que o Winnicott não deixa de levar em conta. Tá bom? Como é que vocês estão aí? Estão sobrevivendo? Tá tudo bem aí, pessoal? Opa, a Patrícia, Laura tem uma dúvida. Pode falar, Laura. uma pergunta. Aqui, quando você falou do bebê estar não integrado e que ele se integra quando ele chora ou quando tem algum estímulo, né? Esse não integrado é um não integrado saudável. Muito obrigada pela pergunta, excelente. Não integrado é o não integrado mais saudável. Só que esse estado não integrado, à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo isso. Vai se transformar em outra coisa, vai se transformar na capacidade do bebê de repousar lá na transicionalidade. Mas neste início é um estado não integrado, que começa muito nos primeiríssimos dias. À medida que o bebê já vai vivendo experiências de integração com o mamar, por exemplo, esse estado não integrado vai se tornando um estado de uma integração gradual. Aí, se passa o tempo e o bebê volta para o estado não integrado de uma forma violenta, né? Bom, eu não vou entrar nisso, não, senão vai ter psicopatologia, mas vamos só entender. É isso que você entendeu mesmo. Esse estado não integrado nesses estágios iniciais são saudáveis. Com o tempo a gente perde isso. Mas fica o quê? Onde que a gente volta para esse estado não integrado? Quando a gente às vezes assiste a um filme, depois de um bom sexo, né? E quando a gente às vezes está muito cansado. Eventualmente, depois que a gente está muito cansado, a gente fica meio, né? Só que a gente já não volta mais para o estado não integrado, no caso do cansaço excessivo, volta para uma espécie de desintegração, você não dá muita notícia das coisas, já começa a falar demais, como diz o Índio. Quando eu começo a ficar cansado demais, eu falo demais. Então, eu estou muito cansada, eu falo muito, vocês me aguentem, sobrevivam, né? Mas entendeu, Laura? Muito bem. Está no livro Natureza Humana. Eu vou até anotar aqui, que eu acho que eu vou trazer alguma citação dele para a gente voltar nisso no nosso próximo encontro, tá? Retomar os estados não integrados para vocês, com um pouquinho mais de texto do que o Winnicott comenta sobre isso. Mas é só para esclarecer isso. Um bebezinho no inicíssimo mês de vida, é muito interessante, algumas mães pegam o espelhinho para ver se o neném está respirando. A angústia do bebê estar morrendo é muito grande. Então, a minha paciente, quando fala, estou com medo dela morrer, é óbvio que eu não sou ingênua. Né? Eu sei que tem uma ambivalência também. Um bebê é uma invasão também no corpo da mãe. Né? Então, também tem um desejo. Mas esse desejo não é o que predomina. Tem um conflito, mas o que predomina é o senso ético de responsabilidade de estar sozinha, dando conta de alguém que, na verdade, é uma parcela de si. Por isso que os abortos costumam trazer tantos traumas para as mulheres, mesmo as que escolhem fazer. Essa é uma leitura, né? É difícil uma experiência de aborto, por isso que precisa de muito suporte, mesmo quem tem suporte, porque é uma espécie de pedaço de si, é um pedaço de mim, uma metade adorada de mim, como diz o maravilhoso poeta Chico Buarque, né? Aquela música, né? Que é uma das músicas mais tristes que eu já ouvi na minha vida, é um pedaço de mim, né? E também aquela do filho que morre, né? É essa mesmo, né? É saudade, ararararara, e arrumar um quarto do filho que já morreu, né? É exatamente essa temática do pedaço de si, né? Que as mães sentem por causa desses estágios iniciais. Entendendo, gente, que o Winnicott é muito jocoso, que ele diz, pois é mais fácil para um bebê precisar se separar da mãe do que a mãe do bebê. Então, muitas mães depois passam a mamar nos bebês, o que é uma problemática.
né? Ou apoiar no bebê, né? O que também é uma questão delicada. Ah, a Fernanda colocou alguma coisa aqui? Tá, obrigada, Fernanda. Depois a gente olha aí o que você colocou, tá bom? Então, vamos mais um pouquinho? O horário da aula é até às 9. Vocês aguentam mais um pouquinho? Para a gente caminhar um pouco? Acabou que eu não cheguei nem na metade que eu queria hoje, mas tudo bem, vocês estão indo? Né? Vocês estão lendo os artigos, pessoal? Patrícia, vejo pessoas que são criativas, não faltam ideias. Já falou, né? Isso, beleza. Tá. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguém leu alguma coisa que gostaria de falar, de compartilhar, que achou interessante, que gostaria de comentar aqui? Também fiquem à vontade, tá? Então, eu estava comentando com você sobre as satisfações egóicas e instintuais. Olha o que o Winnicott escreve num artigo dele, que eu adoro, que se chama APM, como é que chama? Está no ambiente do processo de maturação, é o capítulo 4 do ambiente do processo de maturação, que eu acabei de me esquecer o nome. É capítulo 4, isso. Capítulo 4. Na verdade, é possível satisfazer um impulso oral e, ao fazê-lo, violar a função do ego da criança, ou do que será mais tarde zelosamente mantido como self, o núcleo da personalidade. Uma satisfação alimentar pode ser uma sedução e pode ser traumática se chega a criança sem apoio do funcionamento do ego. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é muito importante. Você pode dar para uma criança um alimento, e esse alimento ele vai mamar, mas se esse amamentar vier sem o apoio do ego materno, é só uma sedução e a criança não faz experiência. Aquilo cai para ela como sentido. Isso é uma violação do self do bebê, uma satisfação alimentar que não vem com o apoio do ego. Significa que a mãe dos estados tranquilos, a gente chama de mãe ambiente. E a mãe dos estados excitados é a mãe objeto. Quando o bebê vai mamar na mãe, ele precisa sentir que a mãe se entrega como objeto, mas que continua fazendo a função de ambiente. Que ela está ali também acolhendo o ego desse bebê. Não é somente dando mamar para ele. Por isso que ela olha para esse bebê, ela sente com esse bebê, ela espera o ritmo do bebê, ela deixa o bebê mamar à vontade. Doutora Zilda Arnes, a Pastoral da Criança, já ouviram falar dela? Né? Muito bem, obrigada. Doutora Zilda Arnes foi uma referência na erradicação da fome no Brasil com a sua Pastoral da Criança, que é um projeto muito incrível que quase não existe mais, quando tinha muita fome no Brasil há 30 anos atrás, né? 40. Eu trabalhei com ela mais de 10 anos, e a doutora Zilda dizia isso, né? Livre demanda, deixa os bebês mamar à vontade. Né? Deixa os neném mamar à vontade, não fica regulando o tempo de mamar. O que ela estava dizendo com isso? Deixe os bebês explorarem o seio da mãe livremente, a mãe vai saber a hora que o neném vai parar, deixa o neném pregar no seio até 2 anos, se quiser um pouquinho mais pode, porque isso era uma forma dela dizer, é assim que a gente erradica a fome, esses bebês estão sendo nutridos, eu entrava com a parte psíquica, né? Esses bebês estão sendo nutridos não apenas do leite, mas também dessa sustentação materna e prevenção de distúrbios psíquicos graves. Eu não sei se eu falei isso para vocês, para o Winnicott existe trabalho de prevenção de distúrbio psíquico grave, quando a gente fala de política pública de cuidado com as mães e seus bebês. A Noruega já sabe disso, a Finlândia já sabe disso, Cuba já sabe disso. A gente ainda está meio atrasado nesse ponto. Temos alguns pediatras legais, como Daniel Becker, que tem feito um trabalho bacana com a pediatria integral. Quem quiser segui-lo lá nas redes sociais, a gente acha que são pessoas que estão preconizando e lutando arduamente com relação a isso. Né? Tá bom? Até esse pediatra que eu vi recentemente um vídeo dele falando assim, que hoje, às vezes, tem a peito, né, livre demanda, mas não tem o olhar. E aí esse peito perde o valor. E aí, às vezes, está lá dando de mamar para o bebê, mas está rolando aqui a tela, o celular. Isso não adianta. Porque a mãe está botando o bebê no peito, mas está no celular, ela está satisfazendo uma função oral apenas só do fisiológico, mas ela não faz a cena, não faz um encontro com o bebê que vai devolver o bebê para ele. Isso é jogar o bebê no chão. Né? Isso é jogar o bebê no chão. Olha, tá fazendo sentido para vocês? Está repetitivo? Está indo, gente? Para quem está chegando agora em Winnicott,
né? Tá dando para acompanhar? Eu achei que eu ia terminar a dependência absoluta hoje, mas a dependência absoluta não quer terminar de mim, né? A gente pode continuar então no próximo. Eu queria que a gente seguisse esses tópicos que eu tracei aqui para vocês, porque aqui, ó, quem me perguntou sobre os estados tranquilos, né? A Laura, né? Nós vamos falar também da não integração. Eu já até anotei aqui, vou colocar aqui, tá? Para a gente poder continuar depois. Continuo sugerindo que vocês leiam o texto, os textos sobre a dependência absoluta, tragam as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem muito à vontade. E a gente já começa a entrar com as tarefas da dependência relativa para leitura, para quem tiver tempo, tá bom? Não sei se vai dar tempo, porque eu gosto de ficar mais aqui, inclusive outras vezes que eu já dei esse curso para outros grupos, inclusive quando eu estava no IBPW, a gente passava isso em 2 aulas no máximo. Eu estou estendendo. Por quê? Eu acho que isso aqui tem base clínica demais para vocês. Entendeu? Assim, vamos falar da motilidade, que é coisa que eu não vejo os cursos falando mais para frente. Separei uns artigos para isso, porque eu acho que depois que vocês tiverem isso bem assentado, o resto virá por acréscimo. Né? Vai fazer muito mais sentido para vocês. Diz, Eliana. Ah, Patrícia, é, então a questão que você está dizendo até da alimentação, então é aquilo que está escrito no livro. Eu tenho retomado muito o livro da Elsa. Ótimo. Então, assim, ó, estar se alimentando e não apenas sendo alimentado. Bravíssimo, bravíssimo. Porque é a experiência, porque esta experiência da alimentação, ela está ligada com a elaboração imaginativa. Total. Porque os meus pacientes de 20 e poucos anos, eles estão todos com problemas de obesidade, usam Ozempic e gostam, qualquer coisa que acontece, eu preciso e eles fazem deste jeito, eu preciso de um quentinho aqui. Impressionante. Então, Eliana, é isso, alimentar. Estar sendo alimentado, mas ele também sentir. Veja bem, o que acontece é que uma alimentação como sedução vai fixar no objeto ou na experiência do engolir, propriamente dito, ou na coisa que está sendo consumida, mas não está tendo experiência de contato com o outro para dar sentido e elaboração imaginativa daquele alimentar, ou daquela experiência do comer. Inclusive porque o comer precisa vir também com o não comer. Olha que complexidade aqui, né? Para o cachorro comer, precisa partir do não comer. Né? Então, você tem toda a razão. Na verdade, o bebê precisa criar a amamentação. E para criar a amamentação e dar sentido para aquele, inclusive para acessar as papilas gustativas que vão dizer, chega, não quero mais. Se o bebê é respeitado nos seus ritmos, ele desenvolve isso, que é aquele senso, aquele aspecto do cérebro que diz, chega, não estou saciado. Mas uma criança que está submetida a uma sedução, que chega a mamar sem contato, ela vai mamar, mas aquilo não vai fazer sentido pessoal para ela. Então ela vai fixar no excesso do mamar, ou ter que comer, ou ter que colocar o quentinho na boca, mas que está desconectado do encontro com o outro. E aí fica num solipsismo, fica isolada. Né? Então, essa é uma das coisas delicadas que a gente precisa observar nos chamados distúrbios alimentares. Olha o termo que o Winnicott usa, é uma sedução a alimentação chegar sem apoio egóico. Ou seja, o indivíduo ele vai até, o neném vai dormir chapado de comida, de leite, mas aquele leite, se chega fora dos ritmos e do movimento do bebê, do gesto do bebê, ele é um intruso, ele perde o sentido, ele cai. E também tanto os obesos quanto os anoréxicos, aqueles que têm prejuízo também com a alimentação. Né? Então, é outra questão também. Para não ser invadido, para de comer. Porque a invasão não aceita a sedução, não vai se chapar. Mas é a mesma temática, né? São duas faces da mesma moeda. Uma das questões da obesidade, né, gente? Tem outras aí que perpassam, principalmente quando chega na transicionalidade. Mas, sem dúvida, a amamentação é a primeira forma de comunicação. Se não tem encontro ali, toda a comunicação do alimentar do bebê, toda a possibilidade pode ficar prejudicada. Você vê pessoas com perfil anoréxico, elas não agem com a instintualidade. E muitos pais, né, de adolescentes dizem, eles ficam trancados no quarto, né? Tem um até que diz assim, o meu filho é um bigato, porque ele fica lá no casulo, é um bigato. Aí eu pensei, ainda não se transformou em borboleta, mas por enquanto eu só pensei. E aí, assim, nas refeições não aparece na mesa, ou aparece depois, ou aparece no meio da refeição.
de fone e com o celular na mão. Uhum. Aí, qual que é a tarefa delicada e difícil, né? De fone e celular na mão. A gente precisa virar e falar assim: então, hora de almoço, filho, sem fone, sem celular, celular no quarto. Vamos conversar? Vamos fazer nosso almoço? O Becker mesmo falou que tem um estudo sobre isso, né? Que se os pais conseguirem fazer uma refeição com os filhos à mesa todos os dias, já está ótimo, porque tem contato, tem encontro, tem olho no olho. Agora, Eliana, para complicar a sua discussão, adolescente, por outro lado, vai se isolar e eventualmente vai pôr os pais de fora. E os fones e coisas. Então, isso também faz parte de uma adolescência saudável, um certo retraimento, né? Porque a gente também não pode patologizar tudo. Mas, diante de um contexto de alimentação, é bom que os pais digam, ó, celular guardado, nós vamos ter uma conversa aqui agora, filho. Você pode até ficar calado, mas sem celular. Vamos ficar aqui junto, né? É a moldura necessária, né? É. Pessoal, vamos continuar então, daqui a 15 dias, não é isso? A gente continua trabalhando esse tema. Eu gosto da ideia da Eliana, né, gente? Quem quiser, compra o livro da Elza Dias Oliveira, Teoria do Amadurecimento Humano. Lá tem todo, né? Ah lá, ela está mostrando lá o livro. É esse mesmo, né? Ótimo. Esse livrinho da Elza, esse livro da Elza é poderoso. A Elza já foi traduzida, acho que em 2 ou 3 países, né? Até na China estão levando o Winnicott para lá, porque ela fez um trabalho colossal de compilar a teoria, a obra do Winnicott dentro da teoria do amadurecimento humano. Vale a pena, tá bom? E aí, a pergunta da Camila sobre a ilusão essencial, nós vamos voltar nela lá na frente, tá bom? Foi Camila, né? Ou Isadora, né? Enfim, tá? Então a gente se encontra. Obrigada, pessoal. Boa noite. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, entre em contato depois também, tá? Quem está chegando agora também, seja bem-vindo. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. boa noite. Boa noite. Olha o pessoal todo deixando, que engraçado.